amoroso, vamos dar início à nossa atividade. Amigo e Mestre Jesus, equipe espiritual responsável por essa atividade, que sejamos envolvidos pelas energias amorosas, pelas energias de harmonia, que tranquilizemos o nosso coração, os nossos pensamentos, nos conectemos com a espiritualidade maior. Que os nossos pensamentos sejam de paz, de amor, de doação, de perdão. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Bom dia, meus queridos. Vamos agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui nessa manhã de sábado reunidos. Hoje a Fundação Lar Harmonia está em festa. E nós temos o lançamento do mais novo livro de Adenauer Novaes, O Bom da Vida. Ana Carmen vai fazer a leitura de um trecho desse livro. Bom dia. Razões para se buscar o bom da vida. Primeiro, ame e seja feliz como quem despertou num dia de sol, com uma vontade muito grande de promover algo de útil para alguém, trazendo satisfação para consigo mesmo. Sua vida vale a pena, mesmo quando tudo conspire contra ou não aconteça como você quer. O legado que você deve deixar na vida é o que você construir em você mesmo. Buscar o bem implica em materializar o melhor, integrando em você e construindo no mundo. Busque viver experiências geradoras de emoções, a fim de educar seu coração, pois o que afeta a alma se transforma em imagem norteadora de ações. As emoções são os embriões dos sentimentos superiores. A educação emocional favorece o equilíbrio psíquico, proporcionando um estado de receptividade capaz de melhorar o entendimento das experiências vividas. Emocionar-se é preparar o espírito para o contato com a experiência viva. Sinta-se livre para fazer o que gosta, respeitando o outro e os limites de seu corpo e de sua mente. A consciência de ser livre promove a disposição de criar, de modelar e de construir uma realidade ótima e favorável para a realização do sentido e significado da vida. O respeito ao outro, aos limites de cada um e aos limites de si mesmo, implica na aquisição da consciência que não julga, percebendo-se irmão, pertencendo a uma única família. Exercite seu corpo e siga o fluxo da vitalidade para uma vida saudável e que lhe traga tranquilidade. Um corpo saudável permite que a consciência fique liberada para melhor empreender a realidade, facilitando a realização de projetos existenciais. Manter o corpo em equilíbrio requer cuidados adequados com exercícios físicos e atenção para com a alimentação. Desfruta-se o bom da vida quando o espírito também se sente fisicamente saudável. Valorize as boas companhias, tornando-se uma pessoa agregadora, atraindo amigos sinceros e estabelecendo agradáveis relações. Estando com pessoas conhecidas,
mesmo que não sejam seus amigos, demonstre sua satisfação em estar em companhia delas, emitindo e recebendo vibrações de paz e harmonia interior. O bom da vida deve ser compartilhado com todas as pessoas, independentemente do tipo das relações que são estabelecidas. Conjugue o verbo amar na primeira pessoa, afirmando primeiramente: eu amo a vida. Tal afirmação necessariamente implica no amor ao Criador e a si mesmo. Sentir a vida como um presente de Deus significa dignificá-la, levando-a a sério e com consciência de que deve ser vivida intensamente, aproveitando as oportunidades e experiências para aprender e simultaneamente ensinar. O bom da vida está na própria vida que se vive. Adenauer agora vai nos falar sobre o bom da vida. Meus irmãos, muita paz. Interessante a história desse livro. Ele não foi escrito exatamente agora. Ao longo desses últimos 20 anos, eu venho fazendo algumas anotações sobre como é bom viver. E é claro que a vida não é só o que é bom. Toda a nossa vida tem dissabores, tem perdas, tem conflitos, tem doenças. Não há um só ser humano que viva somente no prazer. Essa dialética da vida, bem e mal, saúde e doença, prazer e desprazer, está presente e creio que estará sempre presente. Acostumado profissionalmente a lidar com conflitos, as pessoas vão a um consultório de um psicólogo, levando suas dificuldades de resolução de conflitos, conflitos consigo, conflitos com terceiros, conflitos de terceiros, de tal maneira que isso se constitui o prato do dia de um profissional como eu. Da mesma maneira, um médico não vai lidar com pessoas que estão totalmente saudáveis lhe procurando. Lida com a doença, lida com uma desorganização orgânica. Então, isso é o dia a dia de um profissional que faz atendimento clínico, seja na área da saúde física, seja na área psicológica. É isto que normalmente acontece. Como se não bastasse, todos nós somos bombardeados, e o termo é bombardear, bombardeado todos os dias com notícias ruins, notícias impactantes. É um desastre aqui, é uma tragédia ali, é um assassinato lá, é uma corrupção acolá. Então nós somos constantemente levados a entrar em contato com aquilo que é negativo. É como se vivêssemos num planeta onde as provas e expiações são naturais, são comuns. Mas isso não invalida termos os nossos prazeres, o nosso deleite. O que seria do espírito se ele só vivesse no inferno? Ele tem que ter um dia de céu, um dia de bom tempo, um refresco da mente. Há que reduzir danos, há que reduzir
riscos. Portanto, nós também temos prazeres na vida. Talvez seja por isso, por essa carga intensa do que é negativo, que Deus nos ofereceu o prazer para aliviar, para compensar. E também, talvez, por isso, que as pessoas se viciam. Se viciam por não suportar as agruras, as dificuldades, os conflitos. O mínimo prazer leva a pessoa ao vício, qualquer tipo de vício, pela exposição intensa do lado negativo da vida. Mas também há uma pergunta: por que as pessoas gostam de saber de tragédia? Por que as pessoas gostam de saber quando uma outra pessoa está muito mal, está doente, tem um mal maior do que o seu? Por que você se alegra quando o seu inimigo sofre uma derrota? Por que você torce contra um time e não somente a favor do seu? Porque essa necessidade é comum, é coletiva. É raro ver uma pessoa que não dá um sorriso quando o seu adversário perde. Porque nós fomos educados a enxergar o mal fora de nós. O mal é o outro. O mal é o piloto, o mal é o ladrão, o mal é o governo, o mal é o vizinho que não paga o condomínio. O mal está sempre fora da gente. Fomos educados a isso. Fomos educados a enxergar o lado bom da personalidade, porque isso nos sustenta. Quem é que fica o tempo todo dizendo que não presta? O derrotado, o infeliz, o deprimido. Mas a grande maioria das pessoas fica buscando meios para se autopromover, se valorizar, se engrandecer. Se você ganha um dinheiro a mais, você vai dar um banho de loja em você vai comprar uma roupa melhor. Às vezes você nem precisa, mas é importante para a sua mente você buscar uma compensação para evitar que você pense no mal em você. Isso é um condicionamento. Um condicionamento. Não fomos treinados para enxergar o lado mal em nós. E como seria isso? Como é que eu posso enxergar o lado mal em mim e não me deprimir? Como é possível fazer isso? Deus fez isso ao nos colocar em contato com uma encarnação cheia de provas e expiações e nos oferecer momentos de prazer. Ele fez isso. E nós podemos fazer isso conosco. Como enxergar o lado mal em nós e desfrutar da vida. Daí eu escrevi esse livro. Para mostrar que é possível uma pessoa doente, com um câncer, uma pessoa sem dinheiro, sem um namorado, sem um marido, sem uma esposa, ou o que quer que seja, e desfrutar do lado bom da vida, sem culpa. A proposta foi exatamente essa, o bom da vida, independentemente do aspecto negativo, não que a vida nos traz, mas que existe dentro de nós.
que há em você. O caminho é traçado quando eu relacionei 12 maneiras, exatamente 12, 3 vezes 4, 12 maneiras de você enxergar o lado bom da vida. À medida que eu fui me lembrando disso, eu fui escrevendo um parágrafo, um capítulo. E mais recentemente, 3, 4 meses atrás, eu, então, revi todo o material anotado e construí esse livro, O Bom da Vida. Tentei fazer um livro de autoajuda. Tentei. Eu sempre condenei a autoajuda, mas acho que é para apagar minha língua. Eu, antes de ter o AVC, eu dizia que quem comia verdura, folha, era lagarta. Depois do AVC, é o que eu mais gosto de comer, para apagar minha língua. Eu não gostava de fruta. Dizia que quem come fruta é passarinho. Eu gostava de suco. Hoje eu como fruta para apagar minha língua. Eu dizia que eu não escreveria um livro de autoajuda. E eu comecei a ter vontade de escrever um livro de autoajuda. Mas eu não sou tão competente para isso. Quis fazer um livro de autoajuda, O Bom da Vida. Mas a minha mente está tão impregnada de psicologia, a minha mente está tão impregnada de espiritismo, a minha mente está tão impregnada de filosofia, que eu acabei colocando alguns itens, algumas ideias um pouco mais profundas do que autoajuda. Então, não fui tão competente para fazer um livro de autoajuda. Estou treinando para isso. Quem sabe o próximo eu consigo me destituir um pouco desse ranço psicológico, espírita, filosófico e faça algo descartável. Mas eu acho que eu não conseguirei. Então, o livro também tem alguns escritos, algumas ideias um pouco mais profundas, que eu depois que escrevo eu vou ler, nem eu mesmo entendo, nem eu mesmo consigo penetrar na profundidade do que eu escrevo, né? Ideias assim, que disse, meu Deus, de onde veio isso? O mais interessante é que, não sei vocês, na minha idade, que já passaram dos 60 anos, eu tenho 61 na véspera de fazer 62, as ideias, elas vão surgindo dentro da nossa mente, misturadas por ideias de outras pessoas, misturadas pelo conhecimento, pela informação adquirida, misturadas por intuições espirituais. De tal maneira, quando você eu pego uma frase que eu escrevo, às vezes eu releio e penso assim, Adenal, isso não é seu, mas tem um pedacinho que é seu, tem um outro pedaço que não é seu. Aí eu penso assim, bom, não importa a autoria, não vou copiar de ninguém, mas o conhecimento não tem dono, pertence à humanidade. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, nos tornando mais experientes, nós vamos perdendo a autoria das ideias. Eu não me sinto um autor proprietário do que eu escrevo. Não faço plágio, porque não ando copiando ninguém. Mas eu entendo que não são ideias estritamente pessoais. Elas recebem contribuições do que eu já li, contribuições do mundo espiritual, contribuições de meus pacientes, que são meus mestres, me ensinam bastante, porque o que eu ouço, eu vou refletir e aquilo vira conhecimento.
Talvez seja por isso que, quando eu não estou no consultório e não estou aqui falando, eu falo pouco. Porque ouço muito, aprendo muito, falo mais em palestras do que na vida privada. Porque há muita coisa a se aprender com o ser humano. Por mais intelectualmente ignorante que seja uma pessoa, ela traz um conhecimento de vidas passadas que você não tem noção dessa condição, dessa propriedade do saber que tem uma pessoa, qualquer ser humano. O ser humano mais ignorante intelectualmente, que nunca frequentou escola, que não sabe fazer um ó com um copo, como se diz, que fala errado, mas sobre certos assuntos você vai encontrar uma sabedoria. Todo ser humano possui essa sabedoria. Então, o que eu escrevo não é propriamente meu. Eu boto o meu nome. Não aparece nenhum espírito para dizer sou eu o autor, eu boto o meu nome. Mas é um constante aprendizado. Esses 12 itens, esses 12, como assim dizer, passos para você identificar o lado bom da vida, começa com um importantíssimo. Importantíssimo. Tem pessoas que se contentam com muito pouco. Tem pessoas que se contentam com uma bicicleta, outros querem um carro, outros querem um carro do ano, outros querem um carro de luxo. Cada ser humano tem o seu limiar de desejo e de prazer. Não existe um padrão. Às vezes a felicidade é ajeitar o cabelo. Para outros a felicidade é ter dinheiro para pagar uma conta. Cada ser humano tem a sua forma de sentir prazer. Uns enxergam a vida como um caramujo dentro de uma concha e acha que o oceano é ali dentro dela. No entanto, a concha está dentro do oceano. Então, muita gente é feliz com muito pouco. Basta que seu time de futebol ganhe, que a pessoa explode em felicidade. Outros já querem mais. E eu entendo que o lado bom da vida pode ser muito pequeno para quem tem horizontes pequenos e muito grande, incomensurável, para quem tem horizontes largos. Então, existe uma condição que coloca você diante de horizontes muito largos e não apenas chegar até ali, a porta. Você vai mais longe. Você pode vislumbrar muito mais longe. Quando eu era garoto, o meu horizonte, o horizonte máximo para mim, era chegar em casa, quando eu estava brincando na rua. Eu almejava chegar em casa, e quando eu chegava em casa, eu estava muito bem, protegido. À medida que eu fui crescendo, o horizonte era conhecer uma outra cidade. Eu morava numa cidade muito pequena do interior, o meu horizonte era morar em outra cidade, ou ir em outra cidade, conhecer outra cidade. Depois o horizonte foi, eu conheci outra cidade perto da minha, era conhecer o mar. Eu só vim conhecer o mar perto de fazer 9 anos de idade. Muito tempo depois, o horizonte já não era outra cidade, já não era o mar. O horizonte era ter 18 anos para assistir filmes para adultos. Era um horizonte. Depois isso foi crescendo, o horizonte era ter um curso superior. E à medida que você vai se desenvolvendo, ampliando sua consciência, os seus horizontes se ampliam.
Mas quem aqui almeja a morte porque vê um horizonte além dela? Vocês podem até enxergar um horizonte além dela, mas não quer a morte. Não a coloca como prioridade. Tem alguém aqui que coloca a morte como prioridade? Talvez alguém que está numa UTI, cansado, cansada de tanta doença, pense assim, olha, sabe de uma coisa? Eu quero ir embora. Como eu gostaria de ir embora. Talvez essa pessoa, mas não por vislumbrar um horizonte, mas para se aliviar de uma dor. Quem aqui, então, não se incomodaria com a morte porque vê um horizonte muito maior? E é exatamente essa condição primordial que é colocada no livro. Tanto faz morrer agora, como daqui a um dia, a uma semana, um ano, a 10, 20, 30, 50 anos. Por quê? Porque a vida continua. Isso não quer dizer que você não vá sentir saudade de quem está numa dimensão e você na outra. Não estamos falando em sentir saudade. Estamos falando em ter consciência de que, de fato, a vida continua. O lado bom da vida, ou o bom da vida, se amplia quando você se percebe espírito. Se você não se percebe espírito, o lado bom da vida fica do lado de cá, só do lado de cá. O lado bom da vida é ter um corpo saudável. O lado bom da vida é não envelhecer. Hoje, 1000 técnicas para a pessoa não envelhecer. 1000 técnicas para disfarçar rugas, olheiras, para disfarçar os sulcos que vão se formando na pele. Vocês podem dizer, mas isso é natural. Eu considero natural uma estética moderna, mas o que não é antinatural é não aceitar envelhecer, é não aceitar a experiência do viver, é achar que se tem 20 anos, que se é adolescente, não é se vestir como, é se achar adolescente. Quantas pessoas me dizem assim, o corpo está velho, mas a mente é jovem? Preconceito, puro preconceito. Porque acha que a mente não pode ser de uma pessoa madura, tem que ser de uma pessoa jovem. Eu não quero ser uma pessoa jovem, nem uma pessoa velha. Já tive um corpo jovem e estou tendo um corpo que está envelhecendo, mas minha mente é atemporal. Não é velha, não é jovem, não tem que ser jovem. Esse preconceito vem da não percepção de que você é espírito. E quando você se percebe espírito, você distingue um lado bom nesta vida, não é na próxima não, não é no além não, um lado bom nesta vida que você não conseguia enxergar antes de se perceber espírito. Os prazeres dessa vida são ótimos. Quem aqui não gostaria de estar num resort com as contas pagas, tudo pago? Tudo incluso, comida inclusa, tudo. Sem ter que cuidar de cachorro, sem ter que cuidar de menino, sem ter que trabalhar, sem ter que cuidar de marido chato, ou sem ter que cuidar de mulher que conversa o dia todo e não para. Quem não gostaria desse prazer? Em frente à praia, se deleitando e ainda tendo um serviço de garçom incluso. Quer alguma coisa? Quem não gostaria? Agora eu pergunto a vocês,
Isso precisa ser dispensado? Não. Eu também queria. Às vezes tenho. Às vezes tenho. O lado bom da vida não exclui isto. Não exclui. Porque Deus não é carrasco. Não é carrasco. Deus dá à criatura humana o prazer como um direito do ser humano ter prazer. É direito seu ter prazer. Se alguém disser a você, para você evoluir, tem que eliminar o prazer, diga assim, muito obrigado. Até logo. Você deve morar no inferno. Não é? Você deve morar num lugar que não presta. Porque não é possível. O prazer é dado por Deus. Então, o lado bom da vida não lhe tira o prazer, porém, lhe ajuda a educar o prazer. Porque se você não educar o prazer, ele lhe toma. Porque o grande problema do prazer é a perda de tempo. Você usa drogas, que desperdício de tempo para prolongar um prazer. Não educou o prazer. Se tu fuma, que desperdício de tempo. Não educou o prazer. O sujeito vai para a praia todo dia. Não educou o prazer. Desperdício de tempo. Então, o prazer não tem que ser eliminado, tem que ser educado. O lado bom da vida, quando você se percebe espírito, acrescenta novos prazeres. Acrescenta. Não anula os existentes. Você passa a enxergar outros prazeres. Tem prazeres na vida impagáveis. Não tem cartão de crédito que pague. E que se você não se perceber espírito, você não enxerga. Você não vive. Não experimenta. Vou citar alguns prazeres que a percepção de ser espírito inclui, que eu experimento, e que é possível qualquer pessoa experimentar. Está na sua casa, descansando, sem fazer nada. E quando eu digo sem fazer nada, é sem assistir televisão, porque assistir televisão não é não fazer nada. A televisão é um grande elemento estressor e prazeroso simultaneamente, e veículo de informação. Então, ali você está sendo educado, condicionado, se estressando, aprendendo, julgando. Não fazer nada é não fazer nada. Então, você está em sua casa sem fazer nada, sentada ou sentado numa cadeira, olhando para Deus, isto é, para o nada. Para o nada, ali. E de repente, senta-se na cadeira do lado um amigo desencarnado para conversar. Um prazer que pouca gente tem, porque a maioria não suporta, discrimina, faz bullying de espírito. Chama todos de obsessor. Ainda faz assim, Deus me livre, que isso é bullying. Você não sabe como os espíritos sofrem de bullying. Eles procuram ajuda espiritual pela discriminação dos encarnados, que só tratam eles como fantasma, sobrenatural, vulto, encosto. Olha os nomes. Você gostaria de chegar em... Você desencarnou, né? Desencarnou lá com 90 anos, deixou filhos, netos, aí você vai fazer uma visita. Fazer uma visita. Depois de um ano desencarnada, aí vai fazer uma visita, vem na sala da sua casa, e as pessoas começam a fungar por sua presença. Você já levanta o braço assim para ver se não é seu mau cheiro.
as pessoas começam a rezar por sua causa, com medo. Olha, o bullying começa aí, né? E aí, quando não chamam você de assombração, vai pedir ajuda, liga para alguém, fulana, você tem aí alguma coisa para encosto? Então isso é bullying espiritual. Não, imagine você naturalizar uma comunicação com um ente querido, sem médium, sem medo, sem ficar fazendo um monte de orações para que a coisa aconteça, para se proteger. Que tal uma conversa tranquila? Oh, que bom que você está aqui, fulano. Estava pensando em você. E você conversar. Essa é uma experiência para quem se percebe espírito, que não está na crença, porque tem os crentes, são os que acreditam nos espíritos, só acreditam, mas na hora H tem medo. Então, a percepção de ser espírito naturaliza outra experiência fantástica pela percepção de ser espírito. Em casa, também em casa. Porque as experiências mediúnicas, elas não acontecem somente no centro espírita. Excepcionalmente no centro espírita. Excepcionalmente, porque elas acontecem no dia a dia da gente. Que espírito não está presente só no centro. No dia a dia. Você está em casa e alguém da família engravidou. Coisa maravilhosa. Uma pessoa engravidar. Acho fantástico. Deus fez com que o ser humano reencarnasse por dentro de outro ser humano. Olha que coisa fantástica. Por dentro. Você não compra no mercado. Não existe útero artificial. Tem que vir por dentro de outra pessoa. E você se pergunta assim, quem será que está vindo? Quem será que está voltando? E aí alguém lhe dizer, é fulano que você conhece. E você guarda aquela informação. Viaja, isso comigo, aconteceu comigo. Guardei a informação. Viaja, vou aos Estados Unidos e encontro uma amiga minha, que eu vejo anualmente. Ela chega para mim e disse, Adenauer, eu tive um sonho com você. Como foi? Eu sonhei que sua nora estava grávida e é a reencarnação de... E disse o nome da pessoa. Exatamente a informação que tinha vindo para mim e só ficou para mim, como até hoje, só eu e ela sabemos quem é o meu neto. Só eu e ela. E que a família fica curiosa em saber. Só vou dizer quando ele tiver 15 anos. Agora não. Informações preciosas. Um prazer inigualável, diferente, de lidar com uma pessoa sem se atrapalhar e saber com quem você está lidando. Um personagem que viveu com você já há 3 encarnações, essa é a 4ª, que você sabe as características, como pensa, como sente, que tipo de relação se estabeleceu nas 3 experiências anteriores e está construindo uma nova experiência, dessa vez de avô, diferente. Aliás, quem é avô aí, sabe, ou avó, sabe que é algo fantástico, mas estou me referindo ao retorno de pessoas queridas. Isso só é possível
Se você se percebe espírito, senão você fica na dúvida, será? Ou até confunde a relação, confunde. Não sabe como lidar, porque imagina que quem está voltando é fulano ou ciclano. Há prazeres, quando você se percebe espírito, inimagináveis a vocês. Do tipo assim, está em casa, aliás, minha casa é o melhor lugar do mundo. Depois da minha casa, o melhor lugar do mundo é a casa dos outros, quando eu sou convidado a almoçar, a jantar. É o melhor lugar do mundo. É você ir almoçar na casa dos outros, jantar na casa dos outros, assim, 0800. É ótimo, né? Vai voltar para dormir em sua casa. Então, estar em casa e se lembrar de uma pessoa que está aflita, doente, necessitando de alguma ajuda, e você se lembrar de um amigo espiritual e pedir a ele que vá lá, por favor, vá lá visitar fulana, se intere da situação, ajude, oriente, ampare. Se vai desencarnar, se a pessoa vai desencarnar, por favor, ajude o retorno da pessoa para o mundo espiritual. Você estabeleceu um diálogo natural de quem entende que a vida é uma só. Não são duas vidas, é uma só. A coisa continua. Mas ainda estamos presos à visão do nascimento e da morte. Da vida como tendo um começo e um fim. E isso é limitador. Você não vai enxergar o bom da vida. Ou o bom da vida que você vai enxergar é do tamanho de uma formiga, quando o bom da vida pode ser o universo e você vê uma formiga. Experiências impagáveis de sincronicidade, de você ver eventos que se relacionam funcionalmente sem um nexo causal, sem uma explicação física, lógica, mas que eles acontecem e fazem a vida ser o que ela é. Reencontro com pessoas, realizar atividades conjuntas. E hoje de manhã, acordei cedo, pouco antes das 5 da manhã, e fui andar 5 horas. Andei meus 8 quilômetros. Durante 8 quilômetros que se anda, eu ando em 1h20, 8 quilômetros, quanta coisa vem à nossa mente. Quanta coisa eu realizo durante uma caminhada. Penso em fulano, penso o que vou falar, o que vou dizer, o que vou querer, o que vou escrever, para onde eu vou. Faço a relação de tudo que eu vou fazer naquele dia, no dia seguinte, na semana seguinte, durante 1h20. Um ganho enorme, um prazer imenso. Fora o prazer físico, as endorfinas que são geradas. Não porque eu quero cuidar do corpo para ele não adoecer. Nada disso. Porque faz bem. Só porque faz bem. Aliás, a melhor coisa que você pode fazer é desencarnar com saúde. Com saúde. Mês passado eu fui ao meu médico, levei meus exames, ele disse: Adenauer, você está ótimo, pronto para morrer. Fantástico. Ele disse isso, pronto para morrer. Porque se você tivesse doente, a gente ia ter que cuidar de você, para você não morrer. Você com saúde, está pronto para morrer. O médico me disse. Só que ele é espírita também. Ele está pronto para desencarnar. Eu digo, realmente, eu quero desencarnar sim. Não é bom você desencarnar feliz, saudável, de bem com a vida? Por isso que as pessoas sempre arranjam um jeitinho para não ficar bem, boicotando a morte. Pois você tem direito
a uma morte saudável. Todas as vezes que você se sentir saudável, você está à beira da morte, né? Esse é o pensamento do dia, né? Estou saudável, estou pronto para morrer. Então, uma leve modificação nos exames é uma garantia, né? Garantia. Eu penso nesse desastre aéreo que comoveu o país e o mundo, né? Particularmente ao assistir a cerimônia que foi feita lá na Colômbia, não tem como não chorar. Pelo menos eu me emociono. Não pela morte dos jovens, me emociono pela solidariedade das pessoas, por se irmanarem em torno de um sentimento. Isso é bonito, muito bonito, né? Eu não esperava que a Colômbia ou aquelas pessoas se irmanassem tanto em favor das famílias daqueles jovens. Vejo o desastre e me lembro de uma mensagem de Humberto de Campos, da tragédia no circo em Niterói, na década de 70 do século passado, onde desencarnaram muitas pessoas, quase 500 pessoas desencarnaram num circo em Niterói, que pegou fogo. Então ele disse, Humberto de Campos, que foram espíritos que 17 séculos antes viveram situações de impor sofrimento às pessoas, que eles próprios, com a consciência culpada, se aproximaram de um evento que redimiram eles dessa culpa, como se fosse um resgate coletivo, um karma coletivo. Então eu me lembrei desses jovens jogadores, onde espíritos de diferentes lugares se encontram no mesmo ambiente, um avião, e por uma razão qualquer, seja falha atmosférica ou do piloto, ou seja um evento atmosférico, seja o que for, ocorre um desastre. Onde aqueles espíritos retornam ao mundo espiritual saudáveis, felizes, no auge das suas vidas. Portanto, sem dar trabalho quando volta, porque tem morto que dá trabalho quando volta, doente. Tem que ter alguém para cuidar, cuidador. E é caro. Quanto é que custa um cuidador aqui? Do lado de lá é pior. Aqui o cuidador está ganhando dinheiro. O cuidador do outro lado não está ganhando nada, só fazer o bem. Mas tem que cuidar dele também. Então, esses jovens se reuniram para um retorno em conjunto, em grupo, à pátria espiritual. Quem ficou? Eu me lembro de Jesus que disse que os mortos enterrem seus mortos. Quem ficou? Famílias, filhos, mulheres, maridos, pais, mães. Tem que pensar assim: a vida continua. O vazio provocado pela saída daquela pessoa da minha vida tem que ser preenchido por mim mesmo. Quando alguém, parente seu, que convive com você, morre, desencarna, volta, cria um vazio, é você que tem que preencher aquele vazio, e não um santinho, e não uma imagem, e não um luto. É você que tem que preencher aquele vazio. O que é que você vai botar no lugar? Trabalho, atitude, motivação. Ah, mas ele era arrimo de família. Graças ao dinheiro dele, mantinha uma família. Esses espíritos que ficaram sem esse dinheiro, sem essa ajuda, estão vivendo a prova de buscar, com seu esforço próprio, os recursos necessários para a sua sobrevivência. Então, há que colocar algo no lugar e não ficar se lamentando pela morte. Lamente pela saudade.
Sim, pela saudade, porque dá saudade, você convivia com a pessoa, até do inimigo da saudade, sabia? Vivia mal com o marido morreu, ela ficou com saudade. Interessante. Não valia nada o sujeito, mas ela sente falta dele. Por causa da convivência, da saudade. Eu me lembro da morte de Ayrton Senna, o principal rival dele. Alan Prost disse assim: uma parte de mim foi embora. Chorando, uma parte de mim. E era rival, inimigos. Até inimigo sente falta. Imagine amigo, imagine parente. Imagine o companheiro, a companheira, o pai, a mãe. Sente falta. Mas a vida continua do lado de lá, do lado de cá. Continua. O livro que eu escrevi mostra, ou tenta mostrar, que a percepção de ser espírito, não é a percepção de ser espírita, de ser espírito, abre seus horizontes, mostra algo além, aqui nessa vida, que pode lhe trazer prazer, que pode lhe dar satisfação, que pode lhe levar à felicidade. Porque a felicidade não é só fora desse mundo, é nesse mundo. Como disse Jesus, ainda não é deste mundo. Então nós podemos encontrar a felicidade aqui e agora, nesse ambiente que nós nos encontramos, na vida que levamos, com todo o sofrimento que possamos passar, com todas as dificuldades que possamos passar. O mês passado, eu fui visitar uma pessoa no hospital. Ela acabou desencarnando. Todas duas desencarnaram. Uma jovem e uma senhora já com uma certa idade. Ambas já estavam numa fase terminal. E eu fui visitar a pedido das famílias. E com a senhora, eu vivi uma experiência interessante. Quando ela me viu, me reconheceu, ela estava lúcida, ela disse: Adenauer, por minha filha ter lhe chamado, por você estar aqui, eu acho que eu não devo estar bem. Por minha filha ter recorrido a você espírita, para você vir aqui, ela está com medo de que eu morra. Veja a lucidez dela. Pela característica da visita, ela ajuizou que o estado dela não era bom. E ela veio a desencarnar mais ou menos 10, 15 dias depois da minha primeira visita. Uns 15 dias depois da minha primeira visita. E ela ainda disse mais. Depois, não na primeira visita, na segunda visita que eu fiz 3 visitas. Na segunda visita ela ainda disse assim: quer saber, Adenauer? Eu estou cansada. Eu estou cansada. O maior prazer da minha vida, sabe qual era? E que se eu tivesse saúde agora eu iria fazer. O meu maior prazer era mergulhar. Mergulhar. Eu adorava mergulhar. Boa parte da minha... Ela já estava com quase 60 anos. Boa parte da minha vida foi mergulhando. Em Itaparica, em Morro de São Paulo. Eu gostava de mergulhar. E se eu tivesse saúde agora, a primeira coisa que eu queria fazer era dar um mergulho. Mas eu estou cansada. Eu sei que o que me espera é algo de bom, porque eu nunca fui uma pessoa ruim. Nunca fui. É algo de bom. Então eu não tenho medo. Tranquilize minha filha. E a preocupação dela não era com a morte dela. Era como ficariam seus entes queridos, como ficaria sua filha. Então, não foi quem morreu que me preocupa nesse desastre, é quem fica, o estado que fica, a motivação que fica, o que pensa, o que vai colocar no lugar, como vai viver. E a morte de uma pessoa deve ser sempre algo marcante na vida da gente. Sempre deve ser marcante. Agora, que esse marco não seja para a autopiedade, não seja para a culpa, não seja para a depressão, mas sim para a motivação de algo melhor. Então, esse é o livro O Bom da Vida,
Espero que vocês comprem e leiam. Se não trouxe dinheiro, sem que a pessoa do lado veja, pegue, né? Ou então pendure mais do que você já tem pendurado, né? Muita paz.